dessa, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quando o pastor Eli me ligou para trazer o sermão, a gente às vezes fica até pensando em trazer um sermão por um caminho mais fácil, que a gente já percorre, mas eu confesso que desde ontem o Senhor vem trabalhando no meu coração para trazer essa palavra para a igreja. É uma coisa que já tem estado na minha vida, já há algumas semanas, talvez até alguns meses, sem exagero, e eu não peço que você se assombre, porque talvez você esteja acostumado a me ver pregar com mais eloquência, mais efusão, né, mais entusiasmo, mas essa noite é uma mensagem talvez um pouco mais reflexiva, de meditação, de mexer um pouco com você. Talvez não vá ser uma mensagem tão pentecostal, mas eu acredito que é uma mensagem que vai vir do céu para a nossa vida. E eu estava de joelhos ali orando e dizendo para Deus, Deus, que o sermão dessa noite seja primeiro para mim. Eu não quero pregar para as pessoas, eu quero pregar primeiro para mim. Então eu estou aqui pregando como se eu estivesse diante de um espelho, para que eu possa colocar em prática na minha vida, porque como dizia uma senhora que era, vamos dizer, a minha mentora, né, me ajudava ali em jejuns, em oração, ela dizia assim, meu filho, não se esqueça, você ganha muitas almas nas cruzadas, mas não esqueça nunca de ganhar a sua primeiro, que adianta ganhar muitas almas e no fim de tudo perder a sua. Então o sermão nessa noite é mais ou menos isso, Senhor, primeiro para mim, que corrija a mim, que convença a mim, que mude a mim, para depois alcançar os outros. Amém? Isaías capítulo 6, pastor, ele leu todo o texto, mas eu quero ler apenas o versículo de número 3 novamente. Texto muito conhecido, né? Eu não me lembro quantos congressos de mocidade eu preguei, eu realizei como presidente ou vice-presidente de mocidade com esse tema, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Era tão comum a gente usar esse tema, né, nos congressos de jovens, mas eu quero usar o texto aqui, o número 3, o versículo 3, que diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 Jeová Tsevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quantos podem dar glória a Ele nessa noite? Meus amados irmãos, há alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, um pastor daqui do Brasil, lá do Nordeste, ele teve um sonho. E nesse sonho ele disse que estava num culto. Ele não estava no altar, ele estava lá atrás, sentado no meio da igreja, e o pastor entusiasmado pregava sobre campanhas, envelopes, e falava sobre riquezas, prosperidade, que o povo de Deus era para ser rico, abençoado. O nome de Cristo quase não era pronunciado, o nome de Jesus praticamente não foi mencionado na pregação, segundo ele, durante o tempo que ele sonhou. O pastor só falava nisso, em vida abundante, vida material, vida física, e distribuir envelope, e vamos fazer campanha, e não sei o quê, e tal, e ele começou a ficar angustiado com aquilo. Ele, pastor da Assembleia de Deus, ele disse, aquilo começou a me angustiar, porque cresci dentro da Assembleia de Deus, e está agora num culto, vendo um pastor, falando só em dinheiro, em prosperidade, e esse não era o tipo de culto que eu via na Assembleia de Deus, isso contando ele sobre o sonho. E ele disse que, para surpresa dele, quando ele vira o rosto para o lado, ele viu Martinho Lutero. E o Lutero dizia assim, baixinho, como que falando para alguém, tanto esforço, tanto sacrifício, para tirar a igreja dessas amarras, e voltou tudo de novo. Tanto sangue derramado, tanta morte, para fazer com que a igreja rompesse com as indulgências, com a idolatria, com o falso evangelho, parece que voltamos tudo de novo. E ele disse que no sonho ele virava o rosto para o lado e estava Calvino. E Calvino dizia assim, eu não entendo, será que eles não compreenderam que tudo é por graça?
que não se barganha com Deus, que não é por obras, que Deus não aceita trocas, que Deus quer corações quebrantados, que Deus quer mentes voltadas para Ele, que confiem na graça e no sacrifício de Cristo. E ele diz que começou a chorar no sonho, enquanto os dois reformadores choravam também. E ele diz que despertou do sonho, suado na cama, como que um pesadelo. E a esposa perguntou: o que foi que houve, Ricardo? O que foi que houve? Ele: não, eu tive um sonho muito ruim. Era um sonho em um culto. Isso há 20 anos atrás. Agora você imagina o que nós não estamos vendo 20 anos depois na igreja brasileira. Eu não sou de outro país, eu não pesquiso sobre outros países, mas no nosso país, as coisas mudaram demais com relação à igreja de Jesus em nossa nação. Quando nós chegávamos em um culto em nossas igrejas, raramente você via alguém sentado antes do culto, mas você via quase todos de joelhos, buscando a presença de Deus. Nós não víamos pessoas ficando do lado de fora porque era momento de oração. Pelo contrário, o porteiro mandava: entra, que está em oração, entra, entra, entra. Era jovem, era obreiro, era senhora, até crianças entravam para orar. E quantas crianças eu não vi sendo batizadas com o Espírito Santo, pregando com dons de revelação e de profecia. A pergunta que eu quero começar o sermão nessa noite é: Deus mudou ou nós mudamos? Então eu quero começar o sermão nessa noite, irmãos, dizendo o seguinte: eu preciso urgentemente voltar a praticar as primeiras obras. Eu preciso urgentemente voltar ter a mesma sede que eu tinha na minha juventude. Eu preciso voltar a ter o mesmo desejo de jejuar e de orar, de consagrar, de ser cheio do Espírito como era na minha juventude. Eu estou falando porque eu quero que você pense aí entre você mesmo, no seu coração. Mas eu preciso. Por que eu preciso? Porque se eu creio no que a Bíblia diz, no que nós pregamos e cantamos, como agora há pouco, nós precisamos urgentemente voltar à consagração, à santidade, a uma vida de fervor espiritual, porque a volta de Jesus está muito mais próxima do que eu e você imaginamos. Se é que você crê nisso, eu posso assegurar que eu tenho convicção de que Jesus está às portas. Hoje mesmo eu estava tomando banho para vir para a igreja, e no chuveiro, eu conversando com Deus e dizendo: Senhor, guarda-me, santifica-me, não permita nunca que eu fique de fora, quero estar na tua glória, quero ver a tua majestade, porque senão não vai adiantar nada, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ficar de fora. Mas não adianta ter credencial de pastor, não adianta ter credencial de evangelista, não adianta ter cargo de influência na igreja, não adianta ser da família do pastor, dar dízimo alto, não adianta. Tem que ter vida consagrada, tem que ser santo. Santificai-vos e vede que o Senhor operará no meio de vós, assim diz o Senhor. Está escrito que nós devemos santificar nosso corpo, alma e espírito. Consagrar o corpo. Parece que só queremos consagrar a alma e o espírito. Quase todos os dias eu oro: Senhor, põe guarda na minha boca. Precisamos começar a pôr guarda em nossos lábios, porque estamos pecando demais por lábios. É muita conversa profana, mentiras dissimuladas, fofocas, enganos.
Obreiros tentando passar a perna no outro através de palavrinha, de frases soltas. E eu não estou aqui porque eu sofri isso, ou porque alguém está sofrendo e falou, não, é Deus que está me mandando dizer nessa noite, ponham guardas nos vossos lábios. Se eu, como pregador do Evangelho, não refrear a minha língua e guardar os meus lábios, não haverá unção sobre mim quando eu pregar o Evangelho de Jesus. A palavra não terá poder na minha boca, mas a palavra terá poder, e ela é poder, ela é poderosa. Mas quando nossos lábios estão em pecados, e o profeta diz isso, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Precisamos urgentemente rever alguns conceitos entre nós. Cantamos na igreja, damos glória a Deus, demonstramos uma santidade todos nós enquanto estamos no culto, mas como é o nosso dia a dia em nossos lares? Com nossas filhas, com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos esposos. Como é que nós somos? O tratamento. Será que há santidade nos meus lábios? Santificai o vosso corpo, assim diz o Senhor. E quando falo de lábios, falo também de ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Trava teus ouvidos. Começa a se encher do que é bom, do que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que vem do céu. Guarda teus olhos. Alguns anos atrás, um pastor americano teve uma visão onde ele dizia que os pais, na visão ele via os pais fechando a casa. Fechavam a porta, fechavam as janelas, fechavam a porta do quarto dos filhos, e olhando tudo direitinho para ver se estava tudo seguro. O ladrão aqui não vai entrar. E ele disse, na minha visão eu via os pais preocupados em proteger a casa. E fechavam tudo, janelas, portas. Mas ele disse que de repente na visão que eu tive, eu vi uma sombra que descia do céu e entrava como se fosse pela antena da casa. E saía pelos receptores onde seus filhos estavam nos quartos assistindo. Computadores, TVs, celulares, começava a sair. Aquela sombra que entrou, de repente começava a sair pelos aparelhos. Isso foi há uns 20 anos atrás. Agora você imagina hoje o que nós não estamos vivendo com relação a isso. E não são mais só nossos filhos. São obreiros que têm um aparelho na mão que deveria ser muito útil para crescimento, para aprendizado, para comunicação, mas alguns estão usando para destruir a sua vida espiritual, colocando seus olhos naquilo que não é devido. E nós devemos ter olhos santos, porque seja santo o vosso corpo, e é completo. Não é só boca, não é só ouvidos, mas os olhos também. De poder olhar para uma mulher e não desejar no seu coração. De olhar para uma mulher e ter o respeito por ela. Porque nós, acima de tudo, antes de pastores, nós somos servos de um Deus que a Bíblia diz que é santo, santo, santo. E a Bíblia também diz que o seu povo deve ser santo, assim como ele é santo. E a Bíblia também diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Eu não estou aqui arrotando santidade. Até porque, como eu disse, o sermão é primeiro para mim. Santifica-me, Senhor, e santifica os meus irmãos também. Mas é uma necessidade que nós temos urgentemente de voltar a uma vida de santidade, se é que cremos que Jesus está às portas. Se você crê que Jesus está voltando e você quer ir para o céu, aprenda, o caminho é o caminho da santidade. A vida é a vida de santidade. É ir para o trabalho, mas não se contaminar. É ir para a faculdade e não se contaminar.
é assistir a TV, entrar no computador, é ligar o celular e não se contaminar, mas viver santo sempre diante do Senhor, porque Ele exige santidade a todos nós. O profeta Isaías, quando ele tem essa visão do céu, ele fica meio que aterrorizado, preocupado. Ele vê que Deus é um Deus santo. E ele se preocupa logo com o estado em que ele está. O nível espiritual que ele está. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É impossível alguém viver em oração, gostar de oração e andar em pecado. Eu vou repetir. É impossível alguém gostar de oração, viver em oração e andar em pecado. Não tem como. Porque no momento que você se ajoelha e se põe diante de Deus, você é impactado pela santidade dele e automaticamente você vai pedir perdão dos seus pecados. E vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não vou perguntar para você me responder, mas como está o teu nível de oração? Quanto tempo você investe em oração? Não é gasta, é investe em oração. Quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você passa com o celular na mão? Quanto tempo você passa diante da TV, no YouTube, no computador, Netflix? Quanto tempo você investe em oração diante de Deus? Você não será cheio do Espírito se você não tiver uma vida de oração. Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, já dizia um certo pregador. Quem ora, quem busca a Deus, vive em santidade. Um dos versículos que eu aprendi muito jovem, e eu gosto, é um que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. O Senhor continua falando para mim e para você. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. E Ele não está prometendo que na madrugada você vai receber riqueza, casa, carro, mas Ele promete que a presença dEle será abundante sobre você. Quando você cantar, alguém vai sentir a unção sobre a sua vida. Quando você pregar, alguém vai sentir a unção sobre a sua vida. O vizinho vai perceber que há uma mudança em você, que há uma mudança na sua casa, porque a presença de Deus é real sobre você. Quantos creem nessa palavra, pode dar um glória àquele que é santo, santo e santo. Urgentemente, a vida de santidade é necessária. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Daniel, que ele jejuou aproximadamente 21 dias. Ele diz: nenhuma carne entrou na minha boca, nenhuma bebida, em jejum. E quando ele escreve isso no seu livro, já tinha passado os 70 anos de cativeiro. Olhe para cá para que você possa entender. Os 70 anos de cativeiro já tinham passado. Vamos supor que Daniel tenha sido levado cativo, ou botar por baixo, com 15 anos de idade. Se ele foi levado cativo com uns 15 anos, e já se passaram 70, quem é bom de matemática, quantos anos ele tinha então? 85 anos. Só que pelo texto, já se passaram alguns anos do cativeiro. Então ele já tinha mais de 85, provavelmente ia dizer 88, quase 90 anos. Quase 90 anos jejuando durante 21 dias. Quase 90 anos de idade numa vida de consagração, de jejum e de oração. E nós hoje, com todo o vigor, com toda a força, não queremos tirar um dia na semana para jejuar e buscar a presença de Deus em consagração.
Aos 91 anos, aos quase 90 anos, um homem jejuando, buscando a Deus, querendo ser cheio de Deus, tendo visões celestiais, vendo o sobrenatural de Deus, e nós não queremos hoje porque estamos sendo bombardeados de informações, de tecnologia, de entretenimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o espiritual é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo. O mundo celestial é muito mais real do que está na palma da minha mão, do que eu vejo no computador, do que eu vejo na televisão. É muito mais real, muito mais poderoso, muito mais saudável, e é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo. Quase 90 anos em consagração, em jejum, 21 dias sem comer carne, sem comer nada de repente substancial. Aí hoje uma pessoa às vezes com 60, eu vou morrer se eu fizer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá e abra bem os seus ouvidos para você entender o que eu vou te falar. Quantas pessoas morreram na presença de Jesus? Enquanto ele caminhava com os apóstolos, com os discípulos. Quantos morreram? Nenhum. Não há registro de alguém que tenha morrido próximo a Jesus. E quando ele passava por algum local que tinha alguém morto, ele ressuscitava. Sabe o que isso me ensina? De que na presença de Deus até a morte foge. Então não importa a tua idade, não importa de repente algum problema, mas se você crê suficientemente que vai estar na presença de Deus, em consagração, eu tenho convicção, a minha fé me diz isso, de que o Espírito Santo me encherá de tal forma, que doença, morte, o Senhor me guardará, porque eu vou estar na presença de Deus. Na presença de Deus não há morte, não há doença, é só olhar o céu, e a ordem de Jesus, a oração dele, é que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não estou dizendo que nós não vamos ficar enfermos, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que alguns hoje, a maioria dos cristãos, inventam ou dão desculpa para não jejuar, porque é fraco, porque tem algum problema, por causa disso ou daquilo. Eu não encontro nenhum registro na história de homens de Deus que viviam uma vida consagrada em jejum e oração, e que chegaram a falecer por causa disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Assembleia de Deus. Eu creio que há pessoas aqui nessa noite que têm muito mais tempo do que eu na igreja. E eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade daquele tempo. Eu creio que os que têm aqui 30, 40, 50 anos devem sentir saudade daquele tempo quando as almas vinham chorando a aceitar a Cristo, em que quase todo culto Jesus batizava com o Espírito Santo, em que quase todo culto alguma irmã de oração se levantava e entregava um recado, um mistério, uma revelação, uma profecia, uma palavra para alguém, para algum obreiro, para o pastor, para a igreja. Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele quer continuar operando entre nós. E nós somos pentecostais, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no que diz a palavra de Deus, nós cremos que o Espírito ainda está entre nós, nós cremos que o Espírito habita em nós, nós cremos que o poder de Deus está entre nós, nós cremos que todo culto o Senhor está entre nós. Então adore ao Senhor, dê glória ao nome dEle, exalte a Ele, a sua presença é real nessa noite. Se você quiser falar em mistério com Deus, fale em mistério com Deus. Parece que vivemos uma geração, pastor Rei Soli, pastor Djalma, pastor Eli, parece que vivemos uma geração em que os que são batizados têm vergonha de falar em línguas, e os que são mais jovens parece que têm vergonha de receber o batismo para não falar aquela língua. Se você não sabia, eu vou te falar agora. Talvez seja uma das maiores armas que Deus nos deu. É o dom de línguas estranhas. Porque se eu orar em alemão, o diabo sabe.
Se eu orar em russo, ele sabe. Tailandês, vietnamita, qualquer idioma mais estranho possível, o diabo vai saber o que eu estou dizendo. Mas é impossível ele saber o que eu converso com Deus quando eu oro em línguas estranhas. É por isso que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É por isso que quem ora em línguas sempre se sente um gigante diante de Deus, não para a sua glória, mas para o louvor de Deus. Ele se engrandece, ele cresce, ele se agiganta por causa do dom de línguas estranhas. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em mistérios com Deus nessa noite, porque você vai orar não com o teu intelecto, mas o teu espírito vai orar bem nessa noite diante de Deus. Deus já nos deu armas, mas nós estamos perdendo as armas. Nós parecemos um bando de soldados numa guerra que estão desarmados. Isso me lembra algumas histórias de guerra que eu leio muito sobre batalhas de exércitos que não tinham mais armas. Agora, recentemente disseram que o exército brasileiro está sucateado. Não tem nem combustível. Munição está acabando. Imagina se tem uma guerra, não vai estar preparado, não tem condição. Há muitos crentes que estão assim. E não se esqueça, ouça o que o Espírito de Deus vai falar para você agora. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E essa batalha é todo dia. Todos os dias há uma guerra que eu e você travamos. Contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. E Deus já nos deu armas, estão escritas lá na carta aos Efésios. A armadura de Deus. Deus nos concedeu, como bons soldados, essa armadura, dons espirituais para expulsar demônios, para discernir espíritos, para curar enfermos, para falar em línguas, interpretar as línguas. Dons espirituais Ele derramou sobre a sua igreja, capacitando a sua igreja. Por que somos tão apáticos? Porque às vezes estamos no culto e parece que estamos numa reunião filantrópica, de comunidade, de sociedade. Isso aqui é reunião do céu, é reunião espiritual. É uma reunião de soldados de Deus que se revestem e se armam para a batalha celestial. Aleluia, adore ao Senhor, seja cheio do Espírito nessa noite, seja renovado nessa noite, renove a sua aliança com Deus, dizendo: eu quero voltar, Senhor, às primeiras práticas, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a despertar nas madrugadas, eu quero voltar a jejuar, a orar, a comer a Tua palavra. Em nome de Jesus, que toda frieza na sua vida seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda apatia seja repreendida em nome de Jesus. Eu me preocupo quando eu vejo nos nossos dias que existem milhões de cristãos que estão em casa. A igreja, os desigrejados, né, como eles se intitulam, ou como alguns intitulam. Milhões que não querem mais vir aos templos. Porque diz, fazer o quê? Aquilo ali é um sistema. Alguns dizem isso, é um sistema. Máquina de fazer dinheiro. É empresa. É assim que alguns dizem. Os escândalos se multiplicam a cada dia. Às vezes eu estou vendo alguma coisa no YouTube, eu vou passando, e eu vejo só as chamadas, os títulos. Eu não entro, porque aquilo ali não é bom para mim. E muitas vezes é mentira, é fofoca, é fake news.
Então não preciso ouvir alguém fazer um vídeo para falar mal de A, de B, de C. Mas nós somos bombardeados todo dia. Eu tenho certeza que hoje, pelo menos, uma notícia você já deve ter ouvido sobre algum pastor, alguma igreja, algum cantor. Isso é para tentar destruir a nossa fé. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O bom soldado, ele não está preocupado muitas vezes com o que um outro soldado, companheiro de guerra, faz de errado. Ele está sempre com os olhos fitos nas ordens que o capitão, que o general vai dar para ele. Os olhos fitos sempre em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Como dizia Policarpo, Marte, eu o sirvo há 80 anos, ele nunca me negou, por que eu negarei agora? Quantos anos você serve ao Senhor? Quantas vezes ele te decepcionou? Quantas vezes ele te abandonou? Quantas vezes ele te esqueceu? Pelo contrário, quantas vezes ele te suportou? Quantas vezes ele te perdoou? Quantas vezes ele te abraçou? Quantas vezes ele enxugou as tuas lágrimas? Será que é tão difícil se dedicar a ele e dizer: tu és digno que a minha vida seja tua? Tu és digno que o meu tempo seja teu? Tu és digno que o meu ministério esteja sempre aos teus pés? Eu gosto sempre de salientar para o Senhor, eu não quero nunca servi-lo, porque tenho hoje a posição de pastor, de pregador, ou como alguns gostam de falar, escritor, alguma coisa assim. Não, eu quero continuar servindo a Ele, porque Ele tirou a minha vida de um lamaçal. Eu é que sei como é que era a minha juventude, eu que sei o ambiente que eu morava, e eu que sei quando Ele estendeu suas mãos para mim, e eu que sei durante esses 40 anos que eu sirvo, como Ele tem me compreendido, me abraçado, me perdoado. Pode algum passar rasteira, pode algum falar mal, pode algum fazer beicinho, biquinho de lado, criticar, não interessa, meus olhos estão nele, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, adore a Ele, Ele é o seu Senhor também, Ele é o teu Salvador. Não sirvo a Cristo por causa de A ou de B, eu sirvo a Cristo pelo que Ele representa e significa para mim. E a Escritura me garante que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é santo, 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 Senhor dos exércitos Ele é. Eu quero concluir esse sermão. O Senhor fez um pedido à nação de Israel, que fizesse um tabernáculo, e esse tabernáculo deveria ser colocado bem no centro. As tribos ficariam ao redor. Construam um tabernáculo. Ele deu as medidas, o modelo, e ele disse o porquê que ele queria isso. Ele disse: porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero que vocês sintam a minha presença todo dia, constantemente. Agora, sabe o que é interessante? São as exigências que ele vai fazer para que o povo tenha e não perca nunca a presença de Deus naquele local. E uma delas era higiene, limpeza, higiene pessoal. As necessidades seriam feitas bem longe, bem distante. O povo tinha que andar limpo. Até hoje, o judeu tem uma preocupação, alguns dizem até que é meio paranoica, com limpeza das mãos, do rosto, do corpo. Não se deita sem se lavar, sem lavar os pés, sem lavar as mãos. Não toca na Bíblia sem primeiro lavar as mãos, passar algum pano, limpar para tocar na Escritura. Até hoje eles carregam ainda um pouco desse pedido de Deus. Eu não estou querendo nessa noite falar de higiene
corporal. Mas eu queria trazer para nós a lição da higiene que Deus quer, da minha vida e da sua vida, para que a presença dEle não saia do centro. O tabernáculo não existe mais. A promessa feita através de Ageu foi que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Se o tabernáculo foi bom, ver aquela fumaça, aquela nuvem, aquela glória, imagina o templo de Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo. Aí depois vem o outro templo, reconstruído pós-exílio, mas a promessa é de que a glória da segunda casa seria maior. A primeira casa lá de Moisés, feito com peles de animais, cortinas, estacas, não chegou nem perto do que foi a casa que Salomão construiu, com ouro, mármore, pedras preciosas, cedro do Líbano. Era um luxo tão grande que a rainha de Sabá se impressionou não só com a glória do reino, mas também com o templo. Mas a promessa era a segunda casa, não a de Salomão, mas a próxima será maior a glória do que a primeira. A próxima casa que Deus resolveu habitar não é de mármore, não é de ouro, pedras preciosas, cedro do Líbano, mas a casa que Ele veio habitar agora é feita de coração que bombeia sangue, de artérias, de rins, de pulmões, de olhos. A glória será maior, porque agora para onde essa casa for, Ele vai estar dentro dela, vai estar presente. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? A glória da segunda casa é maior. Se andarmos em santidade, em reverência a Deus, numa vida como se era ensinado e ainda é ensinado, nós aqui estamos mudando o comportamento, mas se andarmos nos moldes, nos padrões bíblicos, tudo vai ser diferente. A presença vai ser real em mim e em você, a presença vai ser real em mim e em você, a glória da segunda casa vai ser maior, vai ser maior. Quem crê nisso, adore. A glória da segunda casa é maior. Mas ele pediu, sem higiene, sem pureza, sem limpeza, eu não habito. Eu saio do meio de vocês. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Não ouça a voz do pastor Cristiano, ouça a voz do Espírito para você agora. Ouça a voz do Espírito. Como está o teu nível de pureza espiritual? Como está o teu nível de pureza na alma, emocional? Como está o teu nível de pureza na carne? Como está o teu nível, igreja do Senhor? Assim diz o Senhor: ordeno que de mim compres vestes brancas, colírio. Deus está falando para alguém nessa noite: vista vestes brancas, ande em santidade, unge os teus olhos, começa a ter visões do céu de novo. O Espírito do Senhor está presente. Ele fala ao meu coração, Ele fala ao seu coração. Erga suas mãos, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga: renova-me, Senhor. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de mudança. Preciso voltar a andar em santidade. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Companheiros de ministério que estão aqui no altar, não deixemos que técnicas, que o profissionalismo da pregação e da mensagem entre em nossos corações. Nossas igrejas estão cheias de pregadores profissionais. Não precisamos de profissionais de púlpito. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo, onde a palavra produza sinais e maravilhas, onde os sinais acompanhem nossas pregações, que hajam curas, que hajam milagres, que hajam batismos com o Espírito Santo, que haja renovação da igreja, que haja quebrantamento, que haja conversões, que haja visões celestiais, que haja mover do Altíssimo sobre nós. Oh, o Espírito Santo fala comigo e com você nessa noite. É hora de voltar e começar a arrumar a casa, a mala, as vestes, porque aquele que está vindo está bem próximo. Está bem próximo. Se você está pensando em sensacionalismo, você está enganado. Mas se você estiver sensível, você sabe que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite. Eu vou terminar esse sermão. Eu creio que, como eu, muitos que estão aqui na minha retaguarda e aqui na nave da igreja, devem ler sobre os grandes heróis da fé, os grandes homens da Bíblia, os reformadores, os grandes homens de Deus do século XX. E cada vez que morre um, eu fico pensando, parece que não temos um outro. Sabe aqueles pregadores, aqueles pastores de referência que todos nós, na nossa juventude, olhávamos, parávamos diante da TV para assistir? Estão partindo para a eternidade. E nós estamos vendo que hoje muita gente só tem nome. Só nome, técnica, conhecimento de hermenêutica e de homilética. Mas eu creio que nessa noite, entre os que aqui estão na nave, obreiros jovens que aqui estão, se voltem para o Senhor urgentemente, se encham do Espírito e da palavra de Deus. Vocês são o futuro da igreja. Se Jesus demorar mais alguns anos, vocês serão os instrumentos de Deus nos altares, como nós estamos agora. Vocês serão os homens que impactarão o mundo, porque eu creio que antes da volta de Jesus haverá um grande avivamento sobre toda a terra. Eu não posso crer que Jesus venha num período de tanta ociosidade espiritual, de tanta bagunça religiosa. Pode até ser com quem não conhece a Ele, mas quem conhece a Ele vai estar experimentando renovo, avivamento, vida cheia. É a noiva sendo preparada para o encontro com o noivo. Quem crê nisso, adore ao Senhor e dê glória a Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Foi cantado nessa noite. João viu, e eu estava ali só meditando na letra do hino, e nas passagens do Apocalipse. Isso é real, irmão, isso é real, isso é real. Os que têm alguns anos de crente sabem como nós voltávamos para casa depois de uma pregação sobre a volta de Jesus. Quando víamos um sinal, a preocupação está mais perto do Senhor, o receio de ficar para trás, o receio de acordar e cadê? Sumiu.
de ligar a TV, os jornais anunciando o que houve no planeta. Era a nossa preocupação. Parece que estamos esquecendo isso. Não somos daqui, somos peregrinos na terra. Somos cidadãos do céu, nossa pátria é no céu. Se desprenda, comece a se desapegar, comece a se desprender e comece a buscar as coisas que são do alto. Comece a pensar nas coisas que são do alto. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo? Comece a buscar as coisas que são do alto. Comece a pensar nas coisas que são do alto. Comece a buscar santidade, consagração. Fuja do pecado, cada dia mais perto de Cristo. Estando perto de Cristo, o pecado está longe. Estando perto de Cristo, a mentira está longe. Estando perto de Cristo, a fofoca está longe, o adultério está longe, o engano. Perto de Cristo, mais perto do que você está do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos. Eu amo a minha esposa. Como eu gosto de estar perto dela, brincando com ela, perturbando ela. Mas não tem coisa melhor do que estar perto dele. Perto dele, dá vontade de chorar, dá vontade de falar em línguas, dá vontade de saltar, dá vontade de dar glória a Deus. É ou não é, pastor Eli? Dá vontade de saltar de alegria. E olha que eu sou tímido, mas na presença dele, eu me alegro. Eu danço, eu pulo, eu choro. Eu canto, eu viro cantor, e eu não canto nada na igreja, mas na minha casa eu canto. Eu digo a Ele que Ele é digno de louvor, de adoração, de poder, de majestade, de glória, de sabedoria, de reino, de domínio. Oh, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Igreja de Cristo, adore o teu Senhor nessa noite. Ele está presente aqui. Curve a sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas aonde você está? Eu quero que você converse com o Senhor agora. Arranca todo o lixo aí agora. Arranca todo o lixo que tem no coração agora. Se for preciso pedir perdão a alguém. Pastor, mas não está aqui, não tem problema. Chega em casa, liga para essa pessoa. Volta à comunhão com ela urgentemente. Faz a tua parte e pede perdão. O Espírito de Deus diz: tira teus olhos do mal e da impureza do celular e volta-te para a minha palavra, assim diz o Senhor. Receba essa palavra, meu irmão, obreiro. O Espírito de Deus está dizendo: consagra teus olhos. Foge da impureza sexual, da imoralidade, da lascívia e da luxúria. Volta-te para o Senhor. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Santo, santo, santo é o Senhor. Sinto a tua glória sobre este lugar, Senhor. Sinto a tua presença, sinto o peso dessa glória. Sinto, Senhor, a alegria da tua presença entre nós. Santo, santo, santo. Renova quem precisa ser renovado. Perdoa quem precisa ser perdoado. Enche quem precisa ser enchido, Senhor. Em nome de Jesus.
Que haja renovo de aliança nessa noite, Senhor. Que haja corações se voltando às primeiras práticas a partir de hoje à noite, Senhor. Que teu Espírito seja abundante em nós. Nos desperta na madrugada, Senhor. E que amanhã seja o primeiro jejum de um renovo contigo. Que muitos aqui possam despertar amanhã dizendo: vou começar com um jejum ao meu Deus. Em nome de Jesus. Com permissão do pastor, vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: consagra-te e santifica-te, Jesus está voltando. Abrace ela e diga isso para ela. Diga para ele: consagra-te, santifica-te, Jesus está voltando. Consagra-te, santifica-te, Jesus está voltando. Diga abraçado, diga chorando, diga falando em mistério, não importa, mas abraça e diga: consagra-te, santifica-te, Jesus está voltando. Quantos creem nessa palavra? Pode dar um glória a Deus. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Que tudo o que recebemos do Senhor aqui esta noite possa ser guardado nos nossos corações.